Queridos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, também vai ser projetado aí, muito bonito. Eu só tenho a elogiar essa equipe, a equipe do MLP, elogiar porque somos uma família. Eu quero fazer uma oração, mais uma vez agradecer aos irmãos que na hora que começou a dar uma pane, todo mundo com muito carinho, vamos ficar firme, não sei se vocês observaram ali no chat, vamos continuar, está muito bonito, né? E isso é ser cristão, isso é ser irmão e sentir a dor do outro. Quero fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer pela honra de estarmos aqui, pela honra de podermos servir a igreja nesses minutos, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, possa nos abençoar em nome de Jesus. Atos capítulo 17, o apóstolo Sinomar me pediu para ministrar sobre um tema chamado Uma Igreja Irresistível. E eu quero então, os irmãos são tão rápidos que eu nem falei o versículo, a partir do verso 16. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, ou lesse comigo, você que está em casa, porque eu vou ler do verso 16 até o verso 36. Então nós vamos ler 20 versículos e você não pode desconcentrar, amém, irmãos? Então vamos lá. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Com aqueles que por ali se encontravam, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Verso 22, fica comigo aí, querido. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de cultos e encontrei até um altar que está uma inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele todos os povos, para que povoassem os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Verso 29, assim visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação de homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de homens que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Já estamos chegando ao fim do texto, meus irmãos. Verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele, creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Amém.
Esse ano eu decidi ministrar na nossa igreja, onde eu sirvo ali, aqui em Goiânia, no setor Bueno, o livro de Atos, capítulo a capítulo. E nós estamos então, desde lá do primeiro domingo, pegando os princípios de Atos. Eu estava vendo e melhor ouvindo a palavra do bispo Adalberto, que também usou Atos 2. E eu acho que Deus tem um propósito no propósito desse tempo, né? Para que possamos entender o que a igreja quer e tem que ser nesses dias. Capítulo 17, eu sei que tem muitos pastores, irmãos que fizeram seminário assistindo a gente, outros curiosos da palavra, sabe que faz parte da segunda viagem de Paulo, aonde ele passa por várias cidades. Ele passa ali, ele sai de Antioquia, vai para Listra, ele vai para Troade, Filipos, Lídia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, ele vai para Éfeso, Cesareia, e lá em Atos 19 ele encerra a segunda viagem, começando o fim da carreira dele, aonde vai ter a terceira viagem, onde ele vai ser julgado, onde ele vai para Jerusalém, sonhando um dia ter ido a Roma e conhecido aquela igreja no qual ele escreveu a epístola aos Romanos. Mas eu quero falar do tempo que ele chega aqui em Atos, quando ele chega na igreja de Atos e ele então vai fazer um discurso. Por quê? Porque aqui eu quero tirar 5 princípios. Eu estou vendo que a gente tem várias câmeras aqui. Se eu olhar, eu guio vocês, é isso? Que jóia, vocês são demais. E aí, então, eu quero falar de 5 princípios, irmãos, para você ir pegar seu caderno e estar anotando sobre essa chegada em Atenas, por que ela existe, o que acontece? Por que Paulo ele viaja? Por que Paulo vai nessas cidades? Primeiro ele vai plantar a igreja. Primeira viagem, ele vai plantar a igreja. Segunda viagem, ele vai encorajar aqueles pastores, aqueles líderes daquelas igrejas. Então, eu quero pegar esse texto e que você possa pegar essa palavra e praticar nesses dias. Uma igreja irresistível é uma igreja que deseja avivamento. O que é um avivamento? Então eu ainda não entrei no primeiro princípio. O avivamento é um derramar sobrenatural do Espírito Santo, carregado de sinais e milagres e maravilhas, de salvação e de transformação social. Eu estava ontem ouvindo um rádio secular aqui em Goiânia e estava tendo uma discussão se igreja é ou não é essencial. E minha filha estava comigo, minhas filhas estavam no carro, eu falei, filhas, não importe com isso, nós somos essenciais. Se a lei falar que não, se falar que sim, nós somos essenciais. A igreja é altamente essencial. Ninguém vai fazer uma pesquisa, talvez, se você colocasse aí no chat agora, vou dar um trabalho para os irmãos aqui. Se você colocasse aí no chat, quantas cestas básicas, põe alguém de plantão para a minha equipe, quantas cestas básicas a sua igreja em um ano distribuiu quando começou a pandemia? Vai jogando no chat aí, se puder no final, Anderson, manda o papel para mim. Tá bom? Começa com a gente, 250. Já põe a nossa aí, 250. Então, quantas cestas básicas você ajudou as pessoas? Porque a igreja ela faz transformação social. Ela transforma as pessoas. O evangelho entra na vida de alguém e transforma as pessoas. O que é uma igreja irresistível? É uma igreja que tem sede do avivamento. Mas como que eu vou identificar e vou ter sede do avivamento? E como eu posso transformar essa sede para mudar a minha região, para mudar o meu bairro, se você é um líder de célula, para mudar a sua cidade onde Deus te colocou? A primeira coisa está no verso 16, quando Paulo fala assim: enquanto esperava por eles, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Primeiro ponto, anota aí, queridão. Identifique o problema da sua cidade. Anota com carinho no seu caderno aí, no bloco do seu celular. Identifique o problema da sua cidade. Eu estou fazendo esse ano 30 anos que o pastor Sinomar é o meu pastor. 30 anos que eu sou luz para os povos. Uma parte ali na sede, outra parte, grande parte no Jardim Guanabara, em Goiânia. E nós fizemos muito isso no Jardim Guanabara. Nós identificávamos o problema da região. Eu lembro uma vez que eu era líder de jovens, e o que eu fazia? Eu peguei os jovens e fui mapeando cada quarteirão. Eu fui colocando quantas pamonharias tinham, quantos botecos tinham, quantos pontos de distribuição de droga tinha. E aonde tinha muito ponto de distribuição de droga, nós íamos com a juventude e orávamos de casa em casa.
E abríamos casa de paz e nem sabia que isso existia na época. Então, a primeira coisa, qual é o problema, qual é a dor da sua cidade? Primeira coisa que Paulo viu, ele viu a dor, era uma cidade idólatra. Segundo princípio, lá no verso 17, ele fala o seguinte: por isso discutiu na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, como aqueles que ali o encontravam. Pregue abertamente a palavra do Senhor. Eu vi uma pesquisa, e todas as pesquisas, né, meus irmãos? Ou quase todas as pesquisas, elas são vindas dos Estados Unidos. Essa me chocou muito, que 60% dos pastores não falam de Jesus para pessoas que não têm Jesus. Eles ficam envolvidos com a obra, com os aconselhamentos, com a administração. Eles não falam de Jesus. E nós, pastores, né, e nós que somos crentes, eu sempre falo que a pessoa no primeiro ano que ela se converte, o primeiro ano de vida com Jesus, ela tem que se tornar uma pessoa altamente apaixonada por Jesus, senão ela vai ficar sendo um crente, comentando no chat se a conferência está boa ou não, se tem lâmpada na igreja, se a igreja abriu ou não abriu, se precisa mudar o banco ou a cadeira. Nós precisamos ver o propósito, e o propósito é atingir pessoas que não têm Jesus. Quando começou a pandemia, 1 ano atrás, eu chamei nosso time de líderes lá na nossa igreja local e falei: nós não podemos parar. Eu tinha demorado muito para chegar onde nós tínhamos chegado. Tinha sido muito gasto de energia, muita oração, muito jejum. E aí nós então transicionamos nossas células para o mundo digital, né? Antigamente eu falava para os líderes assim, como tem até um líder meu aqui, né, Val? Está aqui olhando para mim. Quando que uma célula tinha que multiplicar? Quando chegasse a 15 pessoas. Hoje eu já falo assim, quando uma célula tem que multiplicar? Quando chegar a 8 aparelhos, porque é o limite do WhatsApp. Então já multiplica a sua célula, ou vai para o Zoom e multiplica essa célula. E nós então começamos a fazer casa de paz online. E nós chamamos de Em Paz. Era uma casa de paz online. E o líder, ele tem que ser servidor. E Deus me abençoou tanto que naquela semana, um rapaz me chamou pelo meu direct do Instagram e falou assim: André, eu te sigo, e eu estou desesperado, e eu preciso de Jesus, minha esposa precisa de Jesus, a gente está precisando de Jesus. E eu falei: cara, você chegou na hora certa. Eu quero fazer 5 videovisitas para você. Eu quero fazer uma campanha de 5 semanas de oração com você. E por 4 semanas eu chamava ele no vídeo e nós orávamos juntos e peguei aquelas palavras estabelecidas no livrinho de casas de paz e fui ministrando na vida dele, fui ministrando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E na 4ª semana ele falou assim: olha, eu sei que está na pandemia, era o auge do lockdown, a gente não sabia muito o que ia acontecer. Ele falou assim para mim: mas eu queria te pedir uma coisa muito séria. Vem aqui em casa, vem de máscara, eu vou ter o álcool, a gente deixa a janela aberta. Traz a ceia, eu quero reconciliar com Jesus, eu já fui batizado, eu quero ceiar, eu e minha esposa. E eu cheguei ali naquela casa na 5ª semana, e ele se reconciliou, e nós celebramos a ceia do Senhor. Pregue, querido, pregue. Nunca foi tão importante pregar, nunca foi tão fácil visitar. Você que é líder de célula, você pode fazer 3, 4 visitas numa noite por vídeo. E legal, você não toma Coca-Cola, você não come aquele bolo de fubá e você não engorda nas visitas agora. Essa também é uma tendência moderna, né? Que Paulo me ensina aqui no livro de Atos, verso 18. No verso 18 ele diz assim: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Anote esse ponto aí, meu querido. Desenvolva relacionamentos chaves. Relacionamentos chaves. Eu poderia te contar algum fato meu, mas eu quero te contar algo dessa semana. Essa semana eu estava em casa e assisti um documentário naquela plataforma Amazon Prime. É tipo um Netflix. E eu assisti um documentário que tem muito a ver sobre desenvolva relacionamentos, de um herói. Eu assisti Vingadores, eu assisti Liga da Justiça, está rolando aí Falcão e o Soldado Invernal, mas essa semana eu assisti um herói que eu terminei
o episódio em lágrimas. Chama assim, Um Homem Ordinário e um Deus Extraordinário, Billy Graham. Vai lá na Amazon Prime e assiste o documentário sobre a vida de Billy Graham. E o momento que eu mais chorei, meus olhos encheram de lágrimas, foi quando no atentado do World Trade Center, em Nova York, com aquela catástrofe que aconteceu, de 11 de setembro, o presidente na época, George Bush, decidiu fazer um culto em memória de todas as vítimas. E ele falou, olha o que ele diz, está lá no documentário, você vai ver depois e você vai lembrar do que eu falei isso. Ele fala assim, traga Billy Graham para celebrar esse culto, porque quando o Billy Graham vem eu me sinto seguro. E aí o comandante da aeronáutica fala para ele, não podemos ter voo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está fechado para voo, desde os atentados, nenhum avião sobe, ninguém entra na fronteira, e o presidente fala assim, haverá um avião que vai sobrevoar os Estados Unidos, e é o avião que vai trazer Billy Graham. E naquele dia, apenas um avião sobrevoou os Estados Unidos, trazendo alguém altamente essencial, que essa é a palavra que está no meu coração, né? Pastor Billy Graham, o pastor dos presidentes, o qual na Guerra Fria foi na Rússia, o qual esteve na China, o qual esteve com a rainha Elizabeth, quando ela precisava perdoar pessoas. Ele passa um dia no castelo de Windsor com a rainha Elizabeth e ministra cura na alma dela. Querido, seja pessoa de relacionamento, desenvolva relacionamento da sua cidade, seja e tenha pessoas chaves. Paulo aqui começa a conversar com os professores, com os catedráticos. Ele entra, ele era altamente letrado, ele foi criado aos pés de Gamaliel, você sabe disso. Quarto princípio, ande pelo seu bairro e faça o mapeamento da sua cidade. Lá no verso 16, voltando, ele fala que ele, quando ninguém estava vendo, ele andava e tentava entender qual era a cultura do bairro dele, como ele poderia servir aquelas pessoas. Anote o quarto princípio, ande e mapeie o seu bairro. E o quinto princípio, queridos, que eu quero falar para você, chame as pessoas para Jesus, fala rasgado de Jesus, fala que Jesus ama, pregue a palavra. Olha, sabe o que Atos me ensinou nesses dias? Que sinais e milagres chamam a atenção, mas o que liberta é a palavra. Seja a sua igreja uma igreja cristocêntrica, baseada na palavra. Seja um pastor, querido, um líder de célula, que compartilha a palavra. Você vai ver que o livro de Atos era assim, havia um milagre, a multidão chegava, mas eles iam e pregavam a palavra. Durante horas, e as pessoas eram libertas. Não olhe para esse tempo e fala, está muito difícil de pregar. Olhe para esse tempo e fala, eu vou ministrar a palavra com as ferramentas que Deus tem nos dado nesses dias. Não seja um líder de célula ou um pastor que fale assim, eu não gosto de célula online, eu não gosto de curso online. Tem coisa que não tem mais jeito, houve uma disruptura, coisas que nós fazíamos, não iremos fazer mais, e coisas que precisamos fazer, vamos continuar a fazer. Olha essa conferência, talvez você fale assim, eu queria estar junto, todo mundo lá no prédio do Serrinha, louvando a Deus. Tudo bem, mas você concorda que você pode hoje estar em casa sem ter um gasto que você tinha antes e receber a palavra do Senhor de uma forma incrível? Você pode ser cheio do Espírito Santo do Senhor hoje. Então, o quinto ponto que eu quero falar, Paulo em Atenas, ele fala sobre Jesus. Eu fechei a Bíblia aqui para te mostrar ela. E lá no final, eu terminei o capítulo 17, a passagem de Paulo sobre Atenas, no verso 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Eu quero profetizar na tua vida, querido irmão que está assistindo a gente. Você será tremendamente usado por Deus nesses dias. Eu queria que você que está em casa, ficasse de pé agora. Chama seu filho, sua esposa, talvez está comendo pipoca, né, tomando uma Coca-Cola. Você vai ficar de pé agora, olha, você não poderia assistir uma conferência comendo pipoca. E eu queria orar por você.
Eu quero orar para que sejam dias de você esperar o avivamento. Eu espero o avivamento. Não precisa não. Estou perguntando se querem música, não precisa. Anderson, vê se os irmãos estão de pé em casa, por favor. Então, olha só. Querido, eu quero que você sonhe, deseje o avivamento. Deseje o avivamento. O avivamento é um despertar em oração, em oração, em oração. Ore o triplo do que você ora. Busque a palavra, o triplo do que você tem buscado. Segunda coisa, comece a declarar sinais. Esses dias eu estava na reunião do meu time de pastores e um dos pastores falou, olha, aqui na minha igreja tem o fulano, ele está numa UTI. Eu falei, nós vamos orar por milagres. E essa pessoa não vai morrer. E aquela pessoa então, assim aprove a Deus, não foi mais uma vítima. Pastor, mas nós tivemos várias vítimas, irmãos. Eu nunca fiz tantos cultos à beira de um caixão. Nunca. Mas sempre ali orando e sendo fortalecido para ter uma palavra de consolo. E eu sei que os pastores, meus amigos, têm vivido esse tempo também. Mas continua crendo que vão vir sinais. Outra coisa, queridão. Ore para que tenha salvação. Olha, as igrejas mais relevantes do mundo, elas terminam. Você quer ser uma igreja relevante? Tenha características de igreja relevante. Vou te falar duas, tá? Vou te falar três. Vou te falar 7. Não, vou falar só 3. 3. Bíblia é o centro. Bíblia é o centro da pregação das igrejas relevantes. 2. Cultos dos lares. Toda igreja relevante no mundo tem cultos dos lares. E 3. Sempre os cultos das igrejas relevantes terminam com desafios. Desafie os seus irmãos a pregarem. Olha, um amigo meu fez no status do WhatsApp a juventude dele. Segura essa ideia aí, essa ideia é do Espírito Santo, não tem direito de ninguém não. Coloque no status assim, posso orar por você? Ele disse que foi uma chuva daquela juventude de pedidos de oração e foi ponte para chegar nas pessoas. Ponte para chegar nas pessoas. E eu quero te desafiar então, ore para que as pessoas da sua igreja sejam salvas e que você, estabelecido, seja um agente de transformação social. Amém? Eu sei que você está de pé aí, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode passar por essas lentes, por essa fibra ótica, e chegar lá na casa dos meus irmãos, lá na casa do Ivênio e da Ciane, lá em São Luís, pode chegar lá em Rio Verde, pode chegar lá em Uberlândia, lá em Portugal, na igreja do pastor Max, que também estava lá no chat que eu estava vendo. Pode chegar no interior de Goiás, lá no Rio Grande do Sul. Pai, que agora os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito Santo. Pai, que haja um fogo, para que essa palavra não seja apenas ministrada, mas praticada. Que os sinais e maravilhas e a pregação do Evangelho os acompanhem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?